Entraram 2 pessoas, ainda tem 3 assistindo. Só se a galera saiu. Não, 4. Bom, foda-se. Vamos voltar aqui. O OBS está reproduzindo, tudo bem? Calma. Então, gente. Pessoal que... É verdade, tem que largar o álcool. O pessoal tava... Acho que tinha mais gente esperando isso aí, né? Que uns meses atrás o Joel Pinheiro fez o... Mandou que ele ia... responder o argumento do Ropa, né? Não sei, acho que alguém contestou ele lá, falou o que você acha do Dética argumentativo? Ele falou, o argumento é fraco, uma coisa assim, mas ele meio que cantou a pedra de que ele ia responder, e ficou um tempão enrolando pra fazer isso, e fazia uns vídeos falando de outros temas, e eu fui um dos caras que também encheu o saco dele, porra, você vai fazer essa porra aí ou não? Então agora ele fez, né? Agora ele fez, então acho que não dá pra deixar passar batido. Vamos, não que eu seja a pessoa mais recomendada pra responder o que ele falou e tudo mais, mas acho que tem algumas coisas assim que dá pra responder bem do que ele disse. E vocês me acompanham aí, se eu falar alguma bobagem, vocês me corrigem. E vamos ver o que deu aí. Só pra. Só pra. Só pra não deixar passar batido. Me digam se o áudio do vídeo tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Vou começar a rodar, tá bom? Ah, desculpa. Tá capturando o áudio errado. Ah, e agora fica bom. Calma, já vi. Ah, vamos tentar de novo. Beleza. E aí, pessoal? Em primeiro lugar, estou devendo vídeos. Eu queria estar fazendo 2 vídeos por semana. Passou quase 2 semanas, eu não fiz um. Vamos lá, Tá vamos bom colocar assim? com carga total aqui. Hoje eu não vou discutir uma questão do dia a dia, como eu vinha fazendo. Eu preparei uma discussão mais teórica, mais abstrata, filosófica, mas que eu acho importante também. Eu estava até devendo do Twitter. Eu tinha falado no Twitter que eu ia refutar e argumentar contra um argumento de um autor libertário, o Hoppe. Seguidores dele preferem chamá-lo pela pronúncia alemã, né? Hoppe, mas eu não, eu vou chamar de Hoppe mesmo, um autor libertário aí da Escola Austríaca de Economia, e que argumenta no sentido de que a propriedade privada seria um direito natural do ser humano, ou seja, uma conclusão necessária, inescapável, obrigatória da razão, e que não pode ser violada em hipótese alguma, não é uma criação humana. É o que a gente descobre, né? Para os libertários e anarcocapitalistas, esse costuma ser um ponto importante, porque eles não querem permitir nenhuma pequena violação na propriedade privada. Não Pera, importa o argumento que só um venha. minuto. Necessária, inescapável, obrigatória da razão e que não pode ser violada em hipótese alguma. Não é uma criação humana. É o que a gente descobre, né? Para os libertários e anarcocapitalistas, esse costuma ser um ponto importante, porque eles não querem permitir nenhuma pequena violação na propriedade privada. Não importa o argumento que venha. E nem que se diga, olha, vai causar um bem-estar assim para milhões de pessoas. Ó, ó. Vocês já estão vendo uma coisa, né? Que ele já tá meio que dando a entender, já tá meio que, como é que fala? Ah, envenenando o poço, né? De certo modo. É uma coisa de argumentação de que você já meio que já pinta o cara que você tá criticando de como uma pessoa ruim ou alguma coisa assim. Já fez, olha as ideias desses caras, né? Você já dá uma impressão ruim da pessoa que você tá contrapondo. É, bem isso aí. Ele fala assim, nossa, olha como eles são radicais, eles não querem permitir uma violaçãozinha. Uma violaçãozinha de nada, né? Como se fosse uma coisa. Tipo, é simplesmente uma vontade, né? É simplesmente uma coisa assim, a gente é rabugenta, intransigente, assim, não quer. Não mexe, que não quer. É super egoísta, super. Como é que eu posso dizer? Tipo, não tem consideração pelas outras coisas, né? Até ele vai falar, ele já aplica esse critério, né? Mas depois, mais pra frente, ele vai falar isso de novo, né? Que que fala do bem-estar, né? Do bem-estar comum. Que viria, mas mesmo se você deixar ter alguma violação aqui, pode ter um bem-estar maior. E, e uma coisa que ele faz, mas eu não tinha percebido, da primeira vez que eu vi, eu não tinha percebido que ele faz isso logo no começo, mas ele faz mais pra frente, né? Que ele submete esse argumento, nessa defesa da propriedade privada,
a um critério utilitarista, né? Basicamente, porque ele tá falando de bem comum ou minimização do desconforto, alguma coisa assim. Só que ele não se propõe a justificar o utilitarismo, né? Ele simplesmente assume que é um critério válido. Então, tipo, ali ele já tá fazendo um salto. Mas de qualquer modo, vamos lá. De pessoas, se os ricos pagarem um pouquinho de imposto aqui, mas eles não querem nem saber de nada disso, porque o Estado não pode existir de forma alguma. Os ricos pagam um pouquinho de imposto, né? Porque só o rico paga imposto. O pobre não paga, não. O pobre não se fode proporcionalmente muito mais do que o rico. Não é o rico que se aproveita do aparelho estatal para ter mais dinheiro ainda, porque ele pode fazer lobby e o caralho. É porque, na verdade, a gente defende rico, é todo mundo randiano aqui. A gente defende rico porque acho que ser rico é legal e não quer que o governo bonzinho, tire o dinheiro deles para distribuir para os pobres. Ó a ideia do cara. Esse cara já se disse libertário no programa do Sinote lá em 2014, né? Ele mudou bastante com o tempo. Mas vamos lá. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou muito fã do Joel, né? E uma das formas de sustentar isso é justamente defender que a propriedade privada é inviolável e absoluta e que isso é uma conclusão puramente racional que a gente tira da natureza das coisas e do ser humano e que, portanto, não pode ser. Ah, até onde eu sei, o argumento do Hoppe não faz isso. De tirar da natureza das coisas, porque isso cairia supostamente na falácia naturalista, né? Que é justamente uma crítica que tem a, sei lá, o argumento hofbardiano, aquela ideia de direitos naturais. Então, se é uma conclusão puramente racional, você não está tirando a natureza das coisas, né? Você não está fazendo aquele salto fato-valor. Pelo menos da forma que eu entendo. Então, tipo, ele tá misturando os dois argumentos. Mas, não que eu veja tanto problema nisso, particularmente, mas, enfim, talvez não seja uma representação bem fiel. Mas, vamos lá. Não podemos fugir dela, né? A gente descobre essa lei natural. Por outro lado, você defende, como eu penso, que, olha, a propriedade privada, como tantas outras instituições, são criações humanas, daí você pode flexibilizá-la de 1 milhão de maneiras, visando aí o bem-estar e a vida humana, a boa vida humana, né? Mas, em geral, quem é libertário radical, anarco. Ó, de novo, né? A posição libertária na capitalista é posição radical, o cara não cede nem um pouquinho naquele, não deixa nem violar um pouquinho da propriedade, tipo 30%, 40%, assim, não deixa nem um pouquinho, mas eu acho que você pode flexibilizar para ajudar as pessoas, porque olha como eu sou uma pessoa tão boa, assim, né? Pra melhorar a vida humana. O cara já de cara, ele já... Isso que é uma merda, né? O cara já reclama pra si o high ground moral, né? Ele já reclama pra si, tipo, você tá aqui na moralidade, na virtude, eu estou aqui. Então, tipo, eu já sou uma pessoa melhor que você de início. Isso já dá mais peso pro meu argumento. E isso é uma das grandes, uma das coisas mais, você pode falar, honestas, né, de certo modo, do argumento do Mises para criticar o socialismo, porque ele não faz um julgamento de valor. Ele não fica se colocando, não, eu sou um cara mais virtuoso que os comunistas e eles não entendem tal e tal e tal. Não, ele simplesmente fala, ó, independentemente das suas intenções, dos seus valores, do quão boa pessoa você não tem como fazer esse cálculo e acabou, entendeu? E isso é uma coisa bem mais honesta de você fazer, não é o caso aqui. Mas, vamos lá. Anarcocapitalista não pode ceder nisso, portanto é importante para eles que a propriedade privada seja um direito natural. E alguém que argumenta nessa direção é esse Hans Hermann. Não é importante que seja. O argumento é de que é, independentemente do que você goste ou não. Hoppe, num texto dele de 2004, pelo menos no site do Instituto Mises lá americano, é de 2004, The Ethics and Economics of Private Property, a ética e a economia da propriedade privada, né? É um texto que traz dois argumentos que eu acho interessantes de serem comentados, de serem respondidos aqui, que tentam justamente fazer isso, provar que a propriedade privada é uma necessidade racional, ela é absoluta e inviolável e que isso pode ser provado racionalmente. Qualquer outra resposta é refutada, é contraditória ou é absurda. Bom, primeiro um dado curioso, eu fui monitor do INSPER, eu era monitor da matéria Lógica e Ética na faculdade INSPER, aqui no curso de Economia e Administração em São Paulo, de anos 2006 até 2009. E eu conhecia já esse texto, ele tem uma argumentação que eu acho que tem uma estrutura interessante, então eu usava ele como exemplo, num exercício que os alunos faziam. Então, por mais que você, libertário, me odeie hoje por estar aqui argumentando contra o Hoppe, saiba que eu transmiti este argumento, eu fiz
Eu não odeio por ele estar argumentando contra o Hop, eu odeio por ele falar bobagem. E não é o ódio mesmo, eu só acho uma merda, né? Enche o saco. E centenas de alunos lerem, terem contato justamente com esse argumento aí ao longo de alguns anos aí no INSPER aqui em São Paulo. Então, veja lá, hein? Tá bom, Joel. Muito obrigado por apresentar o texto para os seus alunos. Só por causa disso eu não vou dar dislike no seu vídeo. Aqui, ó, tá limpo. Mas também não vou dar like, né? Bom, passada essa curiosidade, vamos ao argumento. Veja só, ele está preocupado com o problema da ordem social, né, dos conflitos que emergem porque a gente tem mais de uma pessoa no universo e os recursos são limitados. Ou seja, existem pessoas com desejos e os recursos que existem disponíveis para satisfazer esses desejos são finitos e são mais do que isso, né? São escassos, ou seja, não são capazes de satisfazer todos os desejos. Então, necessariamente vai haver conflito aí, porque as pessoas vão querer realizar os seus desejos, vai faltar para os outros, você vai ter que ter algum jeito de resolver esses conflitos. Você vai ter que ter algum jeito de dividir, portanto, ou de atribuir a propriedade nesse mundo, o uso desses recursos, da terra, dos recursos naturais, enfim, de todas as coisas que o homem precisa. Você vai ter que ter alguma regra para dividir isso, alguma regra que permita a sociedade, portanto. Senão a gente estaria simplesmente no conflito constante de todos contra todos, não tem sociedade nenhuma aí. Né? E quais são as regras possíveis? Né? A solução que o Hoppe defende é que, dado que a gente vive num mundo de escassez, as pessoas têm desejos, não sei o quê, qual que é a regra justa e que permite a melhor solução e que permite a solução deles? A regra justa é que cada indivíduo é dono e pode decidir acerca do uso de qualquer propriedade, de qualquer objeto natural, primeiro do corpo dele, mas também de qualquer objeto exterior com o qual ele interaja e o qual ele tenha sido o primeiro a interagir, o primeiro a cultivar um pedaço de solo, por exemplo. Ele é o senhor absoluto disso. Ele só não pode fazer isso com aquelas propriedades, aqueles bens que já foram apropriados por outros. Então ele defende a lei da apropriação original. Você tem direito a qualquer coisa, desde que você... Que é só pra pontuar que a pessoa deve saber, né? Que é apropriação original lockeana, né? Na verdade, ele puxa isso da tradição do Locke, né? Do John Locke. Pelo menos até onde eu sei. Misture seu trabalho com ela e ninguém tenha feito isso antes. Se alguém já tiver feito isso antes, ele é o dono daquilo, e daí você não tem mais direito de decidir sobre o uso daquilo. Você pode apenas ter transações voluntárias entre as pessoas. Tá? E ele não só defende essa posição, como ele diz que qualquer alternativa a ela é ou contraditória ou totalmente absurda e inviável do ponto de vista moral, ou levaria à extinção da humanidade. Portanto, essa solução que ele está Só pra ser meio pedante do ponto de vista ético, né? Que tem aquela distinção moral e ética, mas enfim. dando da apropriação original da propriedade privada por parte dos indivíduos seria a única solução racionalmente possível. Né? Porque ele dá algumas alternativas a ela. Então vamos pensar dar um quadro teórico, eu não tenho problema nenhum com isso, vamos simplificar um pouco o nosso problema. Tem um mundo ali com dois indivíduos, A e B. E o mundo tem recursos escassos e eles têm os seus desejos. Tá? Bom, quais são as soluções que não essa da apropriação original e da propriedade privada, em que A e B pega cada uma parte para si e depois que já pegaram troca entre si? Uma delas, dizer que B é o dono de toda a propriedade e A não é dono de nada, nem mesmo do seu próprio corpo. E essa alternativa, ele diz, essa alternativa viola um critério básico de justiça que tem que ser que a regra é aplicável a todos os seres humanos. Aí a gente cria uma desigualdade entre os seres humanos de partida teórica na concepção. Perceba uma coisa, ele falou em desigualdade, né? Isso cria uma desigualdade de seres humanos. Mais pra frente, se eu não me engano, ele vai falar em desigualdade num sentido diferente. Só pra deixar vocês avisados. Pra quem já viu, já sabe, né? Mas aqui ele tá falando de desigualdade jurídica, né? De as pessoas terem direitos diferentes. E essa regra de universalização não é uma coisa só de libertários. Acho até que os positivistas usam isso, a tal da regra de ouro, né? O John Rawls usa isso. Sei lá. Acho que o próprio Kant fala disso. Então, é uma coisa que bastante aceita. Não, eu não tô querendo apelar a um consenso, mas não é uma coisa só dos radicais, né? Essa coisa de universalização das leis é bem comum. Até porque se a lei dependesse de uma determinada situação, né? Dependendo de quem é a pessoa, quem está sendo aplicada, do momento, do local, ela seria uma lei contingente, né? Seria uma regra contingente.
E se for contingente, é sob qual critério que você tá alterando ela, entendeu? Qual é o critério que você aplica para alterar ela dependendo de cada situação? Se existe um critério para isso, esse critério é anterior a essa lei. Então talvez tenha que ter um critério anterior à lei absoluto que permite que você altere ela segundo a situação. Então, na verdade, a sua lei é esse critério absoluto. E não aquela. A lei é só uma consequência dela, né? Um corolário dela, alguma coisa assim. Pelo menos da forma que eu entendo. Então, as leis elas têm que ser universais, as normas, né? Não estou falando de lei física, as normas elas têm que ser universais porque se elas não forem, tipo, se elas dependem de uma determinada situação, elas dependem segundo algum outro critério. Então você tem que escavar um pouco mais até achar esse critério absoluto, né? Senão é simplesmente uma consequência de uma outra coisa. Mas enfim, vamos lá. Da nossa resposta e, portanto, isso é inaceitável porque não é uma regra igualmente aplicável a todos. Né? Segunda alternativa que ele pensa. Outra alternativa é a propriedade comum. Todos são donos de tudo. Né? Mas na propriedade comum, diz ele, você teria um problema ainda pior do que a da alternativa anterior, em que um era dono de tudo, o outro era um escravo que não tinha nada. Porque na propriedade comum, segundo o Hoppe, a humanidade não seria capaz de existir. Por quê? Porque para usar uma propriedade comum, você precisa do consentimento de todos os proprietários dela. E para dar o consentimento ao uso da propriedade, você precisa usar, por exemplo, o seu corpo para falar que você consente. Portanto, seria impossível sequer haver consentimento para o uso de qualquer um pedaço de terra. Vamos cultivar? Seria impossível, porque para fazer isso eles teriam que dar as pessoas teriam que dar o consentimento ao uso daquele pedaço de terra e para isso eles teriam que usar o seu corpo. Mas se o seu corpo também é propriedade comum de todos, então para usar o corpo precisaria do consentimento de todos, assim por diante. Seria impossível qualquer ação e a humanidade morreria antes de conseguir satisfazer essa condição inicial para poder usar de comum acordo aquela propriedade comum. Tá? Portanto, já que nenhuma outra alternativa satisfaz, conclui ele, a única alternativa que sobra, que portanto é racionalmente obrigatória, é a propriedade privada atribuída como por apropriação original. Tá? Ele também pensa um outro caso. E se não fosse apropriação original? Não é de quem chegou antes, mas de quem chegou depois. Bom, daí você teria uma situação no qual você precisaria do consentimento de quem ainda vai chegar na sua propriedade. Quem ainda nem nasceu, também seria impossível, levaria à extinção da humanidade. Tá? Esse é um argumento que ele reproduz aqui, e ele dá um passo além desse argumento também. Ele diz, olha... Até onde eu entendo, até agora o que ele explicou, sim, não acho que tá errado, não tá completamente errado, a não ser que eu queira ser bem pedante, mas é basicamente o argumento Rothbardiano, né? Que o Rothbard faz essa argumentação no Ética da Liberdade, né? Ele basicamente fala isso, só que ele, até onde eu entendo, ele faz uma diferenciação, né? Que tem, por exemplo, a lei de propriedade para a autopropriedade e a lei de propriedade para os recursos externos, né? Então, no caso da autopropriedade, tem esses casos, né? O 100% de autopropriedade, todo mundo é integralmente dono de si mesmo. A propriedade, todo mundo é um pouco dono de cada um. Todo mundo é dono de todo mundo, de alguma maneira. E também tem um outro caso, seria que ninguém seria dono de ninguém, né? Não numa suruba, mas, tipo, inicialmente ninguém tem sua autopropriedade, né? Não tem não tem uma alegação legítima de propriedade sobre si mesmo de início. E nessa situação, tipo, você tem dois casos que impossibilitam a vida, né? Porque numa você não conseguiria, para você pedir autorização para os outros, você já precisaria usar o corpo. Então você precisaria violar a propriedade para solicitar o uso legítimo dela. E no segundo também você não teria o seu corpo do qual se apropriar para solicitar qualquer coisa ou para fazer qualquer coisa. Então nesses dois casos você morreria, né? A única possibilidade das pessoas conseguirem viver seria com o 100% de autopropriedade. E aí, no caso dos bens externos, aí tem duas possibilidades, né? A apropriação original, que ele fala, a apropriação original lockeana, que é do primeiro que chega lá e mistura seu trabalho aquilo, ou você possibilitar que os retardatários também tenham acesso àquilo, né? E daí você causa esse problema dessa regressão infinita, porque você precisaria esperar os infinitos retardatários te darem autorização para você fazer alguma coisa, então não dá pra fazer nada. E assim... até onde eu sei, é até ali que vai o argumento Rothbardiano, né? E até eu tive umas conversas com alguns colegas aqui. Eu até acho, eu posso estar falando uma coisa que o pessoal mais ropeano vai ficar brabo. Mas eu até acho que só isso, de certo modo, é suficiente, entendeu? Porque se você parte, por exemplo,
É porque a gente quase sempre considera aquela premissa da universalização, né? Da regra de ouro, que a regra tem que ser universalizável quando a gente faz essa análise. Só que tem uma outra premissa que você tem em qualquer discussão ética, que até o próprio Hans Hermann Hoppe coloca num artigo em que ele fala sobre a ética Hofbardiana, que é de que uma ética humana, né, pode ser meio redundante isso, mas uma ética ela tem que ser capaz de possibilitar a vida humana, né? Porque se a ética que você está propondo, o sistema ético que você está propondo, de resolução de conflitos, ele não possibilita a vida humana, então para que você, a única possível, né, não possibilita a vida humana, então por que você está discutindo ética, entendeu? A partir do momento que você discute ética, você já assume de antemão, você já parte da premissa de que você está buscando essa finalidade, de possibilitar a vida humana na ausência de conflitos. Então, soluções, do mesmo jeito que você descarta soluções que não são universalizáveis por não atenderem a regra de ouro, você deveria descartar também objetivamente, e não por, sei lá, um juízo de valor, soluções que acabariam com a humanidade por se contraporem à premissa de que aquele sistema ético tem que possibilitar a vida humana. Pelo menos é a forma que eu vejo. Então você não teria tanto salto ali, você não teria o problema da guilhotina. É claro que talvez eu não esteja vendo outros problemas, mas para mim se você tem essas duas premissas, esses dois critérios, você consegue filtrar objetivamente todas as possibilidades de regras universalizáveis que eliminariam a vida. E só sobra uma. Então você não tem opção, entendeu? Mas, de qualquer modo, só pra fazer um parênteses aqui de umas coisas que eu discuti com colegas, mas, de qualquer modo, acho que até esse momento ele falou mais da ética Hofbardiana, né? Do argumento Hofbardiano, e agora ele vai passar pra parte da argumentação. Também um outro ponto aí. Você pode provar a priori a propriedade privada pelo fato de que nós estamos discutindo a respeito dela. Para chegar numa solução para o problema da ordem social, a gente vai precisar argumentar e discutir entre nós para chegar numa solução racional. Se a gente está discutindo, para estar discutindo e argumentando, a gente aceita alguns princípios, algumas premissas que estão pressupostas aí. A gente tem alguns pressupostos para estar argumentando. Por exemplo, que o outro tem direito ali a estar expressando suas ideias, senão a gente não estaria tendo isso aqui, que a razão é capaz de chegar numa solução. Se a gente aceita que o outro é capaz de emitir suas ideias e de usar suas cordas vocais e participar de uma discussão, então a gente já aceita que ele é dono do seu próprio corpo e da propriedade logo ao redor dele. E, portanto, ao fazer isso, a gente já aceita o princípio que ele defende da apropriação original, tá? Que começa justamente pelo próprio corpo. Tá? Então, o que ele quer dizer é, se a gente está... Tem um artigo do Kinsella que, na verdade, corrige um pouco isso. Você não tem autopropriedade, né? Você não tem o direito à autopropriedade por uma questão de apropriação original, porque, sei lá, você foi a primeira pessoa que mexeu o seu corpo. Na verdade, não é isso. O que legitima a propriedade é você ter a melhor reclamação, né? O melhor, como é que eu posso dizer? A melhor razão, a melhor reclamação de legitimidade sobre aquela propriedade. No caso da autopropriedade, isso não é a primeira apropriação, é simplesmente o fato de que isso é uma coisa, vamos dizer assim, natural sua, entendeu? Você tem o melhor vínculo, você tem melhor vínculo àquela propriedade que qualquer outra pessoa. Aí, no caso de recursos externos, esse vínculo se estabelece por meio da apropriação original, da mistura do trabalho. Mas em relação à propriedade, o critério não é exatamente esse. Mas não sei se causa muito problema você usar a apropriação original pro corpo. Fica uma coisa meio esquisita. Mas o que legitima a propriedade é você ter a melhor reclamação sobre aquela propriedade, né? O vínculo mais justificável. O vínculo mais, vamos dizer, mais explícito, né? E não é simplesmente uma apropriação original do seu próprio corpo. Então, na verdade, o que você reconhece não é a apropriação original. Você reconhece simplesmente o fato de que aquela pessoa tem controle sobre aquele corpo. Independentemente sem uma questão de apropriação, né? Você simplesmente reconhece, aquela pessoa tem controle sobre aquele meio, né? Aquele meio que é o corpo dela para atingir um determinado fim, que é argumentar ou fazer qualquer outra coisa. Não sei se eu fui confuso, mas enfim. Está discutindo sobre propriedade privada, então a gente já aceita a propriedade privada e, portanto, a gente já tem que ser libertários perfeitos, porque a gente não pode aceitar qualquer violação disso, porque seria indevido e violaria nosso conceito de justiça. Tá?
Em linhas muito gerais, essa é a argumentação dele, mas eu acredito que é uma reprodução bastante fiel do núcleo argumentativo dela. E agora eu quero mostrar alguns problemas, tá? O maior de todos os problemas, vamos se centrar aqui no ponto da argumentação, né? De fato, quando você está argumentando com alguém, digamos que você reconheça alguma legitimidade na pessoa estar ali argumentando com você. Estritamente falando, a gente nem precisaria reconhecer isso, tá? Você pode estar argumentando com alguém o qual você não reconhece a legitimidade. O próprio Hoppe concederia isso. Por exemplo, a pessoa que está argumentando, ela não necessariamente é dona do espaço dela ali. Hum, não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, entendeu? Não é uma. Como é que você fala? Você não precisa reconhecer formalmente, tipo, eu estou conversando com uma pessoa e eu respeito ela, entendeu? Ou, sei lá, eu, eu respeito ela como um ser humano, ou qualquer coisa assim. A questão é que o próprio ato de você estar conversando com ela, de você achar uma coisa racional, falar com ela, argumentar com ela, nisso já está embutido que você reconhece a capacidade dela de. A agência dela, né? A capacidade dela de controlar o próprio corpo. Por isso que você não conversa com uma pedra. Você passa por cima da pedra. Você não quer saber, não quer falar com a pedra, porque você não reconhece ali uma agência, você não reconhece ali uma capacidade de fazer alguma coisa. Por isso que você não conversa com o cachorro, eu acho. Por isso que você não conversa com uma vaca. Você não reconhece, não. Quando eu falo de reconhecimento, eu tô falando de percepção, entendeu? Não é um respeito. Você não percebe ali uma capacidade de agir, no sentido de ação humana, né? Mas, então, nisso você já tem um reconhecimento de controle exclusivo, mas não sei exatamente o que dizer. E ela pode estar numa propriedade alheia, está argumentando também, você está ouvindo o argumento dela. Olha isso aqui. Você pode estar numa propriedade de outra pessoa. Mas você percebe para fazer o argumento dele, ele tá reconhecendo a legitimidade de propriedade, né? É que nem aquela coisa do como é que é mesmo? Proudhon, né? Falar propriedade é roubo. Mas o roubo, o que que ele é? O que que ele é se não a subtração de propriedade? Então, para você dizer que o roubo é uma coisa ruim, você tem que assumir que a propriedade é uma coisa legítima. Então, como é que você vai dizer que a propriedade é um roubo, entendeu? É a mesma coisa que, mas você não pode, você não necessariamente é dono do espaço, porque você pode estar na propriedade de outra pessoa. Então, não necessariamente você tem autopropriedade do seu corpo. Então, a autopropriedade não é legítima porque a propriedade é legítima e isso estaria sobrescrevendo a sua autopropriedade, entendeu? É uma coisa bem meio estranha. Isso não quer dizer que ela é dona do espaço e do espaço que ela ocupa. Mas para entrar na propriedade ela precisou de uma autorização, né? Se a outra pessoa tá discutindo com ela numa boa, ela precisa de uma autorização, ou a pessoa tá discutindo com ela para falar, ó, vai embora da minha propriedade, né? Então você precisa reconhecer a propriedade como legítima. Mas digamos que você aceita, sim, a pessoa pode ser dona do corpo dela, daquilo que ela usa para argumentar. É legítimo que ela escolha como usar o próprio corpo, né? Mesmo porque o próprio corpo não é bem uma propriedade dela, né? O corpo é o que ela é. Nós somos esse corpo pensante aqui, esse ser vivo, né? Agora, ele não. Foi o que a C4 falou aí. Ele começou com essa coisa, né? De dizer, por exemplo, você não tem o seu corpo, você é o seu corpo. E porque é fruto daquela confusão, né? De você entender propriedade como posse, você ter alguma coisa. A questão não é que você tem o seu corpo, né? Como uma coisa sua, você controla ele, você consegue determinar pela sua vontade, você consegue definir a finalidade, né, do seu corpo, né? Você consegue determinar, tipo, eu vou esticar meu braço para cá por alguma razão específica, entendeu? Você não é determinado por uma coisa externa. Você tem a agência, você é capaz de definir o telos das suas ações. Tanto das suas ações como dos objetos que você usa, né, dos meios que você usa para atingir um determinado fim. Me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, não sou profissional nisso. Mas você tem é uma questão de controle, né? E como tem até um outro texto daquela página do Facebook lá do paleolibertarianismo, né? A praxeologia, ela lida com, como é que fala? Ela lida com questões relacionais, né? A relação entre duas entidades, e não uma coisa ontológica, né? Tipo, se eu digo que A é igual a A, eu estou estabelecendo uma relação. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que A é diferente de A. Quer dizer, não quer dizer que A e A são duas coisas distintas. Eles são a mesma coisa, mas eu estou estabelecendo uma relação.
Então, por exemplo, se eu disser que eu controlo meu próprio corpo, eu não estou separando eu e meu corpo. Eu estou simplesmente estabelecendo uma relação de. Você pode até dizer que é uma relação de igualdade, mas é uma forma de representar isso, né? Mas. E isso, assim. Eu vou estar sendo bem hipócrita em falar isso aí, porque mais pro fim do vídeo dele, ele faz a mesma coisa e eu vou criticar isso. Mas é uma coisa que eu percebo. Parece que muita gente, quando você fala dessa questão de autopropriedade, eu não quero bancar aqui o psiquiatra telepata, mas a impressão que eu tenho, pode ser que não seja o caso, e se não for o caso, isso não muda a conclusão. É, parece que a pessoa se ofende, sabe? De falar que você, autopropriedade, propriedade do seu corpo. Pensar, como assim? Eu sou uma coisa? Você tá sendo materialista? É isso? Entendeu? Parece que a pessoa fica ofendida com isso. Ela se ofende que aparentemente ela tá sendo tratada como um objeto. E não é o caso. Só que eu não sei se é realmente a pessoa realmente se ofende, mas com muita gente acontece isso. Algumas pessoas até que são mais religiosas têm isso, parecem manifestar isso mais ainda. Não é o caso do Joel, mas você vê lá o caso do quando o Socá discutiu com o pessoal do Terça Livre, né? Falar, não, eu me recuso a ser um recurso escasso. Parece que a pessoa não. Ela. Parece que quando se diz que o corpo é um recurso escasso, você está comparando ela com uma pedra, com um animal, uma coisa assim, e a pessoa se ofende. Já tive também discussão no Twitter, a pessoa falar isso. Não, espera aí, você. Existe escassez em relação ao seu corpo, porque. Aquele argumento mesmo, que tá no, no texto do Hoppe, né? Você não pode levantar e abaixar seu braço ao mesmo tempo. É escasso, né? Você não consegue. É escasso. A pessoa me responde, é escasso, mas não é um recurso. Simplesmente começa a ficar brigando com semântica porque ela não quer aparentemente ser comparada com um objeto. E não é esse o caso, a gente tá falando de controle, a gente tá falando de telos, né? De você determinar a finalidade para alguma coisa. Mas enfim. E tem a ver com o que a C4 falou também, né? Esse dualismo entre, sei lá, você e seu corpo, o seu ser e o seu corpo, é simplesmente uma questão metodológica, né? Como ninguém até agora conseguiu apresentar a equação do comportamento humano, né? Que seria, acho que, o santo grau de certos economistas. Ah, você não tem como, tipo, você não pode, você não tem como mostrar uma continuidade entre a mente e o corpo. Se tiver, e isso nos dois sentidos, né? Você sabe quais botões apertar no corpo de uma pessoa para mudar a vontade dela? Você não sabe. Você não tem essa continuidade em qualquer sentido e você não sabe o que fazer na mente dela para causar certas ações, sei lá, dar um tranco de 200 volts na cabeça, alguma coisa assim. Então, como não existe essa continuidade, como você não consegue mapear essa relação, esse comportamento da mente e do corpo, você não. O que você assume metodologicamente falando é que são categorias diferentes, né? O mundo físico, onde o seu corpo está, ele está estruturado de maneira causal, determinística, vamos dizer assim, causal, e a sua mente está estruturada de maneira teleológica, né? Você tem agência. Você consegue fazer, digamos assim, brotar uma vontade de alguma coisa sem aquilo ser determinado por algo externo. Então, muita gente, sei lá, não entende isso e quando você fala de autopropriedade, pensa que você está tratando a pessoa como uma coisa, você está sendo puramente materialista. Como é justamente o contrário, né? Você está simplesmente reconhecendo a agência da pessoa, está reconhecendo alguma coisa que está além do mero determinismo. Então, vamos lá. Não distingue de maneira alguma entre isso, ser dono de si mesmo, ou ser você mesmo, ou escolher as suas próprias ações, não ser um escravo, de o tipo de controle que a gente tem sobre os bens externos. É muito diferente você violar o controle que uma pessoa tem de si mesmo, do seu próprio corpo, da sua própria voz, e você tirar um fruto que cresce no jardim dela. A relação que a gente tem dessas duas coisas é totalmente diferente. Na teoria dele, é tudo a mesma coisa, é tudo propriedade privada nossa. A minha mão é minha propriedade privada e a ação que eu comprei de uma empresa X, os dividendos que eu ganhei naquela ação também são propriedade privada minha da mesma maneira. Você vê o que ele faz? Ele fala: não, isso é muito diferente. É totalmente diferente. Por quê? Ele fez isso, acho que mais uma vez depois. Ele fica dizendo: não, é muito diferente, é totalmente diferente. Como é que você pode pensar um negócio desse? Sabe? É só retórica. Como é que você pensa que, nossa, que ideia? Não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Me diga por quê. Me diga por que não é a mesma coisa. Ele não faz isso. Por que não é a mesma coisa?
Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento ético, assim, a gente não é... Só retórica, só retórica. Ele não explicou por quê. Ele simplesmente faz aquela postura meio blasé, assim, nossa, que coisa primitiva, sabe? É só pra envergonhar a pessoa, pensar assim, nossa, será que eu tô falando uma bobagem? Putz. Mas ele não vai envergonhar quem sabe o que tá falando, né? O ser humano não é estruturado dessa maneira, não é assim que a gente sente ou vê as coisas. E você topar uma violação de uma pequena parte de uma propriedade privada sobre bens exteriores de alguém é totalmente diferente de você tolerar uma violação do próprio corpo dele, né? Então, Por quê? Por que é totalmente diferente? Diga, Joel. Por quê? o Hoppe é incapaz de provar aquilo que ele quer provar no fundo, que a propriedade O ônus da prova é seu. privada sobre as coisas tem que ser inviolável e tudo, porque afinal de contas sobre o corpo também é. Uma coisa não se segue da outra de jeito nenhum. Você pode perfeitamente aceitar que a pessoa é dona de si e nem por isso a propriedade que ela tem sobre os bens externos é totalmente inviolável. Segundo ponto, ele rejeita aquele caso Ele não lidou com o problema dos retardatários. Ou, enfim. em que uma pessoa é dona de tudo, inclusive da outra, e a outra é um escravo, porque essa seria uma solução desigual. Ela seria uma regra ética que não é aplicável a todo mundo, enquanto que a dele é aplicável a todo mundo, a da apropriação original, porque todo mundo parte, daí sim, todo mundo parte de um esquema meio abstrato, genérico dele, de um mundo que ainda não foi apropriado, indivíduos isolados ali, e cada um parte, digamos assim, mais ou menos das mesmas condições. Nando Morizou agora, né? Realidade. Você está longe da realidade, seu capizinho utópico. Você está nas teorias abstratas. Ali, cada um para pegar sua terrinha, desmatar uma florestinha e começar a fazer suas coisas. Tá? Essa situação é uma situação altamente abstrata e distanciada da realidade concreta que a gente vive. No mundo real, esse terreno, esse largo espaço do terreno ainda não apropriado não existe mais. Toda a terra do mundo, por exemplo, já está apropriada, já tem dono. Né? A propriedade do mundo, não só da terra, a propriedade do mundo já tem dono. Tudo que é escasso, ou praticamente tudo que é escasso nesse mundo, já está apropriado. Portanto, para muita gente... É uma alegação forte, né? Eu acho que ele aprendeu esse argumento com o Sinote. Mas, tipo, tudo tá apropriado. Mesmo que eu diga que tudo que é escasso no mundo está apropriado, sei lá. Mesmo que eu conceda isso, não vai ser pra sempre, né? De certo modo. Porque as pessoas morrem e tudo mais. Elas podem comercializar e... Enfim. E de qualquer modo, se você ainda, de qualquer modo, você ainda tem seu trabalho, né? Se você não tem nada, você ainda pode oferecer seu trabalho pra trocar por alguma coisa. E isso é, tipo, a sua vontade é inalienável, né? Só... Eu acho, pelo menos. A não ser que descubra um controle mental aí. Defender esse princípio da apropriação original num mundo que não existe mais espaço para apropriação original é defender, sim, desigualdades brutais do tipo, um pouco menos radicais, porque a gente não tem escravidão, mas do mesmo tipo que ele considerou indevidas no caso em que uma pessoa é dona de... Olha a mistura que ele fez. Eu falei pra vocês, olha a mistura que ele fez. Ele fala de desigualdade, ele não quer uma situação desigual. Ele tá falando de desigualdade, o Rob tá falando de igualdade jurídica. As pessoas terem o mesmo direito, elas serem iguais perante a lei. Agora ele já trocou isso por uma desigualdade material. De algumas pessoas terem muito e outras pessoas terem pouco. Ele pegou a mesma palavra e deu sentidos diferentes pra fazer a crítica dele. Isso aí é foda, velho. E também ele faz essa alegação de que, tipo, não tem mais nada pra ser apropriado. Caralho. Prova, né? Pelo amor de Deus. É uma alegação muito forte. E ainda que ele tá submetendo. Olha o negócio, né? A proposta toda da ética é você ter uma lei que seja universal. Aí ele vai e fala, isso aqui não vale porque agora não dá mais pra aplicar, entendeu? Então ele tá tratando como se fosse algo contingente. Tipo, antigamente, talvez, quando tinha bastante espaço, podia ser assim. Mas agora que tem muita gente, tem muita apropriação, não vale mais. Então é contingente. Se ele mostrar. Se fosse assim, então não valeria, entendeu? Então não seria uma regra universal. Não seria uma regra universalizável. de tudo e outro não é dona de nada. No modelo teórico dele... Porque uma pessoa super rica, ela vai se encher de dinheiro, ela vai simplesmente acumular tudo, e ela vai fazer tudo sozinha, ela não vai precisar de alguém pra trabalhar pra ela,
ela não vai precisar de nada. Tipo, o rico faz isso. O rico ele come dinheiro e tudo que ele precisa fazer ele faz sozinho. Ele não contrata ninguém, né? Porque a pessoa quer simplesmente acumular tudo que tem no mundo porque sim, pra enfiar no rabo, entendeu? E ver as outras pessoas passando fome e morrendo porque isso é legal. É igual a ideia do Sinote lá. Ah, não, mas imagine se os produtores rurais que têm a terra não quiserem mais produzir comida e vender comida. Pra quê? Sabe? Mesmo que eu conceda isso como uma possibilidade, entendeu? Porra. Assim, é aquela coisa esdrúxula, sabe? Você pega um caso muito esdrúxulo. Ah, responde isso pra mim, Ancap. E, pô, me responde como isso seria solucionado numa sociedade com Estado, porque geralmente é o que mais acontece. Você se aproveita da máquina estatal pra conseguir mais riqueza. E quem tem que responder a pergunta são os outros, entendeu? Não, se tivesse uma invasão alienígena, como é que ia fazer? Porra, enfim. Do libertarianismo, do anarcocapitalismo, as pessoas partem de condições iguais. Mas no mundo real, as pessoas partem de condições radicalmente desiguais, em que alguns têm muita propriedade. Quem diz que as pessoas partem de condições iguais? A igualdade que se fala é perante a lei, a igualdade jurídica, não é igualdade material. Ele tá fazendo isso de novo. E outros não têm nada. E pelo princípio dele, ele justifica essa situação. Ele diz sim, e essa pessoa que tem direito sobre tudo é porque lá atrás alguém apropriou aquela terra e não sei o quê. Melhor nem olhar para isso, né? Porque talvez a gente descubra que essa apropriação não tenha se dado segundo os princípios da meritocracia. Tem um capítulo sobre essa questão das terras aqui. Mas, enfim. Se teve uma apropriação indevida, você tem que. Das duas, uma. Ou você consegue traçar quem roubou de quem e a pessoa tá legitimada a cobrar de volta. Ou você simplesmente reseta aquilo, entendeu? Não tem outro jeito de fazer. Senão você começa a entrar num papo de dívida histórica, de justiça social e o caralho. E ele falou ainda de meritocracia, né? E austro-libertarianismo não defende meritocracia. Meritocracia é uma noção que deriva da ideia de valor trabalho, que quanto mais você trabalhou, mais você ganha. Não é o caso. E ele não sabe o que ele tá falando. E do livre mercado, e tem havido muita exploração e guerra aí no meio, é melhor esquecer disso. Então ele, ao aplicar esse É melhor socializar tudo, né? Aí a justiça é feita. princípio dele, que até funciona para um caso mental abstrato, e aplicar no mundo de hoje, a gente justifica injustiças gritantes que ele próprio rejeita quando ele pensa outras soluções possíveis para o problema, como partindo de uma desigualdade radical. Bom, no mundo real a gente parte de uma desigualdade radical. Material. A defesa que ele faz do libertarianismo é ela própria a defesa de uma situação no qual vão ser aplicadas regras muito diferentes e liberdades muito diferentes para os indivíduos, porque alguns Ah, sim, porque desigualdade material implica em desigualdade jurídica. Aí implica se você violar alguma coisa, se você subornar o fiscal, se você quiser se apropriar da máquina estatal para fazer alguma coisa, se você, sei lá, até mesmo se você subornar o cara do tribunal privado. Mas você tá submetendo, tipo, você tá dizendo que a regra não funciona porque as pessoas não cumprem ela. Tipo, nascem com muito, com quase tudo, e outros nascem, ou nasceriam se não fosse algum esforço distributivo do Estado, nascem com ah, ah, rigorosamente. meu estado bonzinho que distribui a riqueza e não pega nada no processo, né? Tipo, arrecada 100 e consegue distribuir 20 em migalha pra se justificar, pra dizer, olha só, se não fosse eu, não tinha nada. E só tira dos ricos, né? Os pobres não pagam nada, não. O pobre não paga imposto, não. Vai comprar no mercado lá, não paga uns 30 e poucos por cento de imposto no Nada. Né? produto. E mesmo os corpos dessas pessoas, a gente sabe que facilmente voltaria à escravidão também pela lei do mais forte. Se não tivesse algum esforço de sim violar um. E ter um monopólio dos meios de coerção e da criação de leis não é promover a lei do mais forte, né? Tipo, você não ajuda você não tá ajudando isso quando você cria um monopólio do uso da força com o Estado. Mas se violar um pouquinho ajuda, né? É, a falsa, como é que é mesmo que dizem isso? Essa falácia que fala, ó, se não for, a gente sobreviveu até aqui e teve Estado até aqui, então por que a gente só conseguiu sobreviver aqui porque teve Estado, entendeu? É uma falsa causalidade. Um pouquinho a propriedade externa das pessoas para Uns 30%, 40%, assim, coisa de pouca. ajudar ou para dar alguma condição e alguma possibilidade, ou no mínimo alguma proteção
Pra quem não tem nada. Porque só tem gente boa no governo, né? Todo mundo é filha da puta. Assim, tem o estado natural, né? Todo mundo é filha da puta, o homem é lobo do homem. Mas por alguma razão, os anjos descem e criam essa instituição chamada Estado, né? Aí a pessoa, quando ela passa na linha, assim, ela é eleita pra algum cargo, ela passa na linha ali pra entrar no prédio do governo, ela vira altruísta, ela começa a se preocupar com os pobres e tudo mais. Mas a pessoa que tá lá fora é tudo filha da puta, não existe caridade, não existe nada, entendeu? Então, quer dizer, embora no modelo teórico esse libertarianismo dele até funcione, porque imagina um mundo ainda não apropriado e indivíduos que partem de condições mais ou menos iguais. É o mesmo argumento que ficou fazendo com o comunista. Não, sua ideia funciona na teoria, mas na prática não é assim. Aí legitima que a pessoa fique tentando de novo, né? O problema não é esse. Mas o problema não é se funciona. O problema não é funcionar na teoria e não funcionar na prática. O problema, no caso do comunismo, é que nem na teoria funciona. Internamente incoerente. E imoral, intrinsecamente imoral. Só que o pessoal fica tentando fazer essa mistura, né? Pra mostrar a ANCAP é que nem comunista, viu? Eu uso o mesmo argumento. Eu acabei de me meter numa briga com um gringo também do Twitter que falou a mesma coisa. Ah, vocês ANCAP são que nem comunistas. Vocês ficam se preocupando com uma coisa abstrata, o livre mercado de verdade, que nem os comunistas falam do comunismo de verdade. E daí fica usando isso, mas na vida real não funciona. É sempre assim. Mas no mundo real não é assim. É, No é. mundo real aquilo é totalmente injusto e Por que totalmente injusto? Explica, ele só exagera, só usa hipérbole como retórica. cria uma situação aí, perpetuaria uma situação muito similar à situação que ele mesmo rejeita, ao dizer que ele rejeitaria. É, o Estado não faz isso. O Estado não faz isso. Capitanias hereditárias, você dar feudinho para políticos, coronelato, esse tipo de coisa, não perpetua desigualdade nenhuma. Uma situação em que A fosse dono de tudo e B não fosse dono de nada. Finalmente, os dilemas da propriedade comum que ele levanta, as impossibilidades da propriedade comum, também é fictício, né? Você pode, se você aceitou já a diferença entre cada um ser dono de si, e daí sim, cada um tem que ser dono, pode decidir acerca do uso do próprio corpo. Tá? E a propriedade externa, você pode perfeitamente aceitar que exista a propriedade comum aí, as pessoas possam deliberar acerca do uso delas. A gente faz isso diariamente num condomínio, por exemplo, que tem áreas comuns. Tá? Sob contrato, né? Você tem seus recursos, você sob contrato, você aceita que vai ser, sei lá, uma área comum do condomínio que todo mundo vai usar e tem alguns termos lá pelos quais aquilo é gerido. É diferente de você dizer de propriedade comum, que tipo, intrinsecamente comum, sei lá, o mundo é de todo mundo, aquela árvore é de todo mundo. Tipo, a princípio. É muito diferente de você assinar um contrato para dizer, não, eu me comprometo a dividir essa área com outras pessoas. E de novo, ele faz uma outra confusão, que nem ele fez com a ideia de igualdade, ele faz com essa coisa de propriedade comum, né? Ele tá falando de, sei lá, uma propriedade coletiva e uma propriedade. Eu não sei nem qual seria o termo, mas um uso comum de um determinado recurso sob contrato. São duas coisas diferentes, mas ele faz essa confusão para dizer, ó, é a mesma coisa, então a sua teoria não funciona. Ela é contraditória. E por fim, mesmo que você dissesse, e eu não vou tão longe, mas mesmo que você dissesse que Não vai a mesmo. sociedade, a ordem social tem algum controle, inclusive sobre o corpo das pessoas, o próprio uso que você tem do seu corpo não é absoluto. Ele também você tem que limitar em prol da sociedade. Tá? Leis que proíbem as Você limita não agredindo. Por isso que é um dos grandes problemas de usar o nome libertarianismo, né? Que parece que é sobre liberdade, de você poder fazer o que quiser. Não, é sobre propriedade. As suas ações, elas estão limitadas negativamente, né? Estão limitadas por leis negativas. Não agrida, não roube, não mate, não estupre. Isso claro, está limitado nisso. Talvez o nome melhor seria você falar em proprietarianismo, mas também daí o pessoal vai falar, você sabe pensar em bens materiais, em propriedade. Mas enfim. Claro que você tá limitado. Ninguém tá defendendo libertinagem, não. Quer dizer, deve ter um pessoal que defenda, né? Mas não é o nosso caso. as drogas vão nessa direção, leis antigas que proibiam o suicídio vão um pouco nessa direção também. Ah, Mesmo aí, você não precisa cair naquele looping infinito no qual seria impossível qualquer ação. Tá? Porque você pode dizer, olha, tudo que, bem, em condições ideais, que loop faria uma infinito? discussão Que merda. Que loop infinito? um pouquinho a propriedade
E as pessoas possam deliberar acerca do uso delas. A gente faz isso diariamente num condomínio, por exemplo, que tem áreas comuns. Você Desculpa. tem do seu corpo, não é absoluto. Ele também você tem que limitar em prol da sociedade. Tá? Leis que proíbem as drogas vão nessa direção, leis antigas que proibiam o suicídio vão um pouco nessa direção também. Mesmo aí, Ah, mas é um negócio, por que essas leis existiam, então elas são válidas? Eu sei lá, um tempo atrás existiam umas coisas que a gente não ia gostar muito hoje, né? você não precisa cair naquele looping infinito no qual seria impossível qualquer ação. Tá? Porque você pode dizer, olha, tudo bem, em condições ideais você precisa do consentimento de todo mundo, mas condições emergenciais para poder sobreviver, ou se ninguém levantou nenhuma objeção, você pode usar aquilo como melhor te aprazer, tá? Como melhor te aprouver. Pode, como assim? Eu concordo que, sei lá, eu esperaria que uma pessoa numa situação emergencial tomasse uma decisão que violasse propriedade. Que, sei lá, tem a casa de uma pessoa tá pegando fogo e a filha sei lá, a menina da família que mora lá tá presa em casa, eu vou lá, quebro a porta, quebro a janela, pego a menina pra salvar ela. Ou aquele negócio de você quebrar o vidro do carro pra salvar o cachorro que tá lá passando calor. Ou aquele exemplo do Cogos, ele roubar a moto pra desarmar a bomba, fazer alguma coisa assim. Tá, nessas situações eu entendo que você possa fazer isso. Mas você tem que admitir que você tá violando propriedade. E se aquela pessoa exigir um ressarcimento, você deve, entendeu? A rigor. É claro que ela tem que ser muito cuzona pra isso, né? Pra dizer, porra, você salvou o mundo aí, mas eu quero que você pague o combustível da minha moto que você usou. Teria que ser bem babaca, mas um direito ela tem. Entendeu? Mas aí passa por. São aquelas situações limítrofes que você fica. Que o pessoal fica jogando simplesmente fala, te refutei, ANCAP utópico. Enquanto isso, ela tem que lidar com um dilema muito maior com as instituições estatais que ela simplesmente finge que não existe. Então, quer dizer, para refutar a ideia, a própria ideia de alguma propriedade comum, ele acaba adotando uma alternativa muito estrita quanto ao uso dela, que não é realista e que não é assim que se resolvem coisas onde existe de fato propriedade comum. Né? Não precisa dessa consentimento de todos a todo momento. Isso pode ser perfeitamente presumido e pode estar perfeitamente. Propriedade comum no sentido de propriedade pública ou propriedade sob contrato? Uso comum sob contrato. Ele não diferencia essas coisas. E podem muitas exceções serem abertas a isso quando, por exemplo, uma emergência está em jogo. Né? Enfim, a argumentação do Hoppe é fraca. Ela não prova aquilo que ele gostaria que É um lixo, né? Assim, pode é o Joel. ela provasse. E que os seguidores gostariam que provasse. E por isso deve ser rejeitada. Chamou de seguidor, só falta dizer que é seita, né? No final das contas, os argumentos libertários, eles mascaram um desejo, aí sim, um desejo de que a propriedade seja totalmente inviolável. Mas na prática... Aí que eu falei que eu ia estar sendo hipócrita, né? Porque eu meio que tentei fazer uma... Eu especulei um pouco sobre o que passava na cabeça das pessoas que tinham problema com a autopropriedade. Porque eu vou reclamar disso aqui, né? Agora, no fundo, ele vai falar, não, eu sou o psiquiatra telepata e eu sei que, na verdade, é porque vocês são mimados, jovens de apartamento, e vocês querem que isso seja assim. Porque vocês têm esse desejo, vocês não são adultos irresponsáveis como eu, né? Vocês são infantis, vocês querem que a propriedade seja toda pra vocês não precisarem pagar imposto e essas coisas. Então eu sei que vocês querem isso, né? Eu desmascarei vocês, suas vontades infantis e aquele blá blá blá. E negando, portanto, um segmento do debate que não pensa no bem-estar humano. É isso aí. Depois eu continuo. Ah, sim, bicho, a gente não pensa o bem-estar humano, cara. Quem pensa é o cara que quer coerção estatal, que acha que tem que ter um punhado de burocratazinho filha da puta lá decidindo sobre a sua vida. Porque eles se importam com você. Tipo, a pessoa não se importa com ela mesma, não sabe o que é melhor pra ela mesma, mas aquele bando de filha da puta lá sabe. E se você tá contra isso é porque você odeia a sociedade, você é egoísta e o caralho. O tempo da minha memória de gravação está acabando, por isso eu vou ter que cortar Seu esse episódio cérebro um tá pouco antes. acabando. Mas é isso. Vamos pensar sempre na propriedade visando o bem humano e não algum critério de justiça lá atrás que é totalmente arbitrário. Ele faz de novo o que eu falei, né? Ele submete tudo a um critério utilitarista. E ele não justificou o utilitarismo. Ele tá fazendo. Não sei se ele tá fazendo isso de propósito, de maneira inconsciente, simplesmente por um vício, mas ele tá simplesmente submetendo isso a um critério utilitarista e ele não justificou por quê. Por que o utilitarismo tá certo? Por que a gente tem que buscar o bem comum? Não sabe. Simplesmente meio que um apelo emotivo. E não tem nenhuma valia universal, não. Isso aí, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ele defende um negócio. E aí, pessoal? Ah, acabou. Ele defende um negócio que é basicamente contingente, que é a ideia do bem humano, que você teria que, pra cada caso, ver o que é beneficiar o mais. E ele tá dizendo, viu?
Eu tô defendendo uma coisa contingente e isso que você tá defendendo, que é universalizável, não é universal. Essa bosta, né? Enfim, tchau, Joel. Não vou dar dislike no seu vídeo porque você está apresentando esse texto para os seus alunos e tudo mais, mas também não vou dar like porque você falou um monte de bosta. E é isso aí. Isso aí, vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu respondi porque eu já tava meio puto com o Joel e sei lá. Salve aí, ô boia boia. Agora, daqui uns dias, o Joel vai estar fazendo outro vídeo chorando por causa do Olavo. E é isso aí. É então, né? Inception aqui. Ô, oh, valeu aí, limão aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Se não for, se não tiver mais nada, eu vou terminar aqui. Que amizade. Ô C4, para de fuder o canal aí. Vai fazer eu ser banido também. Já saí do grupo, né? Falou pra vocês aí então. Até a próxima.